Nós vamos comentar agora sobre a anatomia visceral. Nós vamos falar sobre a principal anatomia topográfica de cada víscera. Nós vamos falar sobre os principais ligamentos, questões de mobilidade e motilidade visceral. Então, o paciente, por favor, pode se deitar. Um pouquinho mais para baixo, tá bom aí? Lembrando, então, que nós temos vísceras torácicas, pulmão, coração, nós temos vísceras abdominais e vísceras pélvicas. Nós vamos hoje nos concentrar na região abdominal. Primeiramente, eu vou abordar uma questão sobre a divisão, do abdômen, que nós podemos então ter uma divisão na linha média e uma linha transversa. Então, tendo aqui o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. E também podemos ter uma divisão um pouco maior, então tendo duas linhas transversas e duas linhas verticais, onde nós vamos ter então 9 espaços no abdômen, região do hipocôndrio direito, região epigástrica, hipocôndrio esquerdo, região lombar esquerda, região umbilical, região lombar direita, região inguinal, região hipogástrica e inguinal esquerda. Então nós vamos começar o estudo das vísceras falando do esôfago. O esôfago, então, que tem uma parte cervical, uma parte torácica, onde ele se relaciona com o coração, a aorta e pulmão, e uma parte diafragmática. A partir do nível de T6, T7, então, ele ingressa através do diafragma, onde então ele encontra o ligamento freno-esofágico. Depois deste ligamento, então, ele vai se conectar ao estômago, na região da cárdia. O estômago ele está localizado aproximadamente a nível de L2. Ele tem como principais partes a cárdia, então, que se conecta ao esôfago, o fundo, o corpo e o piloro. O piloro onde vai se conectar ao duodeno, que já faz parte, então, do intestino delgado. O estômago ele está localizado 6 centímetros acima do umbigo, ligeiramente à esquerda. Então, nesta região aqui, nós temos a região do estômago. O estômago é uma víscera que varia bastante de tamanho e bastante de posição conforme cada pessoa. Há estômagos mais longos e há estômagos mais curtos e medializados. Normalmente o estômago ele tem uma mobilidade, quando ele está cheio, então ele se desloca inferiormente e medialmente. E com relação à motilidade, o estômago juntamente com o fígado, ele faz no movimento de inspire e expire uma rotação externa no movimento de inspire e uma rotação interna no movimento de expire. Lembrando, que esse movimento de inspire e expire não é o movimento de inspiração e expiração diafragmática pulmonar. Está relacionado com o movimento respiratório primário. Bem, então agora falando do fígado, o fígado que se localiza a partir da quinta e sextas costelas ao lado direito, ocupando a região do hipocôndrio direito, região epigástrica e invadindo um pouco do hipocôndrio esquerdo, se estendendo até a região superior do quadril direito. Então, o fígado é uma víscera opaca e que ocupa um grande espaço no abdômen. O fígado, com relação aos seus ligamentos, ele é sustentado superiormente pelo ligamento coronário, triangular direito e esquerdo, e ele é dividido ao meio pelo ligamento falciforme, então que divide o fígado em lobo direito e lobo esquerdo. Com relação à mobilidade, o fígado ele tem um movimento de anteriorização, medialização e inferiorização. Então ele faz
este movimento, tem essa mobilidade. E com relação à motilidade, o fígado juntamente com o estômago, no movimento de inspire, ele tem uma rotação lateral e no movimento de expire, uma movimentação medial. O fígado, então, na sua face anterior, ele tem um aspecto liso. E no aspecto posterior, na sua face posterior, ele é impresso, assim, tem muitas impressões conforme as vísceras que ele se relaciona. Tem muitas impressões viscerais. E também nesta face posterior é onde nós encontramos a vesícula biliar, que armazena a bile e está localizada, então, nessa face posterior do fígado. A vesícula, ela então emite o ducto colédoco, que vai se ligar ao duodeno. O ducto colédoco, então, nós podemos localizar 2 dedos acima do umbigo, ligeiramente à direita. Então, nesta região, nós podemos localizar o ducto colédoco referente à vesícula biliar. Bem, então agora vamos começar a falar sobre o intestino delgado. Já falamos de estômago, já falamos de fígado, vesícula biliar. E justamente vamos começar falando de intestino delgado a partir do duodeno. O duodeno que se relaciona com o estômago a partir do piloro e também se relaciona com a vesícula biliar através da ampola de Vater. A ampola de Vater, que é onde desemboca o ducto colédoco e o ducto pancreático. O duodeno, então, ele é composto por 4 partes, D1, D2, que é a parte descendente, D3, que é a parte transversa, e D4, que é a parte ascendente, e que se junta com o jejum. A única parte móvel do duodeno é D1. D2, D3 e D4 são porções retroperitoneais e não possuem mobilidade. Os principais ligamentos do duodeno é o ligamento hepato-duodenal, que é proveniente do fígado até o duodeno, e o ligamento de trás, que está localizado na flexura duodeno-jejunal, justamente, né, na junção do duodeno com o jejum. Com relação à motilidade, então, no movimento de inspire e expire, o duodeno ele tem uma expansão no movimento de inspire e uma retração no movimento de expire, sendo que na sua expansão, o pâncreas, a cabeça do pâncreas, que é envolta pelo duodeno, ela ascende anteriormente. E no movimento de retração, então, há uma posteriorização da cabeça do pâncreas. Por fim, então, nós vamos falar do intestino grosso. O intestino grosso, que é composto por 3 partes: cólon ascendente, colo transverso e colo descendente. Lembrando que o colo ascendente e descendente são partes retroperitoneais do intestino grosso. Então, na região lombar direita, nós temos o colo ascendente. Na região epigástrica, então, nós temos o colo transverso. E na região lombar esquerda, nós temos o colo descendente. Na junção entre o ascendente e o transverso, nós podemos encontrar a flexura hepática, que é sustentada principalmente pelo ligamento frenocólico direito. E na junção entre colo transverso e colo descendente, nós encontramos a flexura esplênica, que também é sustentada por um ligamento frenocólico, agora esquerdo. Com relação à motilidade, nos movimentos de inspire e expire, os colos, então, eles vão fazer um afastamento da linha média durante o movimento de inspire e uma aproximação durante o movimento de expire.